Dando continuidade na 6.1, tá? Nós estamos aí hoje a nossa 1, 2, 3, 4, quinta aula, não é isso? Então, nossa quinta aula, nós estamos falando sobre os programas, né? Então, nós desmembramos as normas, né? Primeiro falamos um pouco, uma introdução dos programas, mostrei nas normas aonde estão inseridos os programas, aonde tem a necessidade de falar sobre os programas, e hoje eu já vou entrar num programa propriamente dito. Então, vou ver se eu consigo passar para vocês o PPRA e o PCMSO, tá bom? Que eles são dos principais. Ah, professor, mas não vai mudar, você mesmo falou que não vai ter mais PPRA vai ter o PGR, mas o PGR, a base vai ser o PPRA. Então, é muito mais fácil agora você entender o PPRA, para depois, quando a gente falar em PGR, fica muito mais fácil a linguagem, tá bom? Então, por isso que eu vou falar do PPRA, como se faz um PPRA, até mesmo se você começar a trabalhar agora recente, você vai fazer o PPRA, tá bom? Ou você vai conhecer o PPRA, tá? Então, nós vamos falar do PPRA, tá? Então, é o C6.1, que fala em identificar, avaliar, propor medidas de prevenção e controle para os riscos ambientais, né? E aí nós vamos falar do PPRA, tá? Então, nós estamos aí. O PPRA, que é o primeiro, né? Vamos ver se a gente consegue... Hoje não vai dar para a gente falar todo no PPRA, as NHOs, né? O PCMSO e o Programa de Gerenciamento de Risco, mas a gente... Porque são 75 slides, vamos ver o que a gente consegue. Então, vamos falar do PPRA, Programa de Prevenção, tá errado aqui, falta um ezinho. Depois eu vou corrigir aqui, de riscos ambientais. Então, primeiro, esse programa, ele veio para quê? Para subsidiar informações e avaliações para que os funcionários não sofressem acidente ou se fosse detectado que os funcionários estavam expostos a determinados agentes nocivos à saúde. Então, o que foi feito? Foi criado essa legislação, tá? O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, esse documento foi desenvolvido para ser utilizado como base por profissionais especializados. Para quê? Para a realização desse serviço, tá? Que é o SESM, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. As orientações básicas são o seguinte: para que as empresas utilizem como uma diretriz quando estiverem fazendo o PPRA pela primeira vez, ou como instrumento de avaliação ou adequação do PPRA existente. Então, é importante você conhecer como funciona, como que se cria um PPRA, para duas coisas. Primeiro, para quando você entrar numa empresa, você já vê o existente, até para ver se ele está de acordo com a norma, ou, né, se você for ter que desenvolver um, você já saber os parâmetros, tá? O conteúdo do PPRA deverá atender aí na íntegra o que preconiza o que? A NR9, né? Então, nós temos as orientações básicas. O PPRA deve se estender a todas as áreas de trabalho, né? Da empresa, estando articulado com o PCMSO quando disponível na instalação. Então, lembrando, primeiro faz o PPRA e do PPRA ele vai subsidiar o PCMSO. As partes do PPR relativas à fase de reconhecimento e avaliação ambiental deverão ser obrigatoriamente realizadas e assinadas por engenheiro de segurança do trabalho ou técnico de segurança do trabalho. Então, qual que é essa fase, né, inicial? Que é reconhecimento e avaliação ambiental. O que é reconhecimento? O reconhecimento é você falar assim, tem tal coisa. Então, vamos reconhecer o ambiente? Como que eu reconheço o ambiente? Eu vou lá dentro do ambiente e vou ver apontar todos os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos de acidentes, tá bom? Lembrando que a NR9, ela só preconiza 3, físico, químico e biológico. Eles podem ser avaliados, né? Então, eles podem ser avaliados ou quantitativo ou qualitativo, tá? Então, os outros, como ergonômicos e também acidentes, a gente não tem como avaliar, tá? Então, nós temos aí o engenheiro ou o técnico de segurança para fazer esse reconhecimento. Então, no reconhecimento, eu vou ver o ambiente e os riscos que tem. Então, todos os riscos que tem no ambiente. Depois eu vou ver os grupos homogêneos de exposição. O que são os grupos homogêneos de exposição? São grupos de funcionários que estão expostos aos mesmos riscos. Tá? Então,
Primeiro eu vou mapear a empresa, então vou lá, que setor é esse? É setor X, tal. Quem trabalha no setor X? Setor X trabalha fulano, tal, essas pessoas, tá bom. O cargo delas, tal. E aí eu vou fazer esse reconhecimento. Então eu sei que aqui tem ruído, aqui tem isso. Eu reconheci que tem. Aí, como eu reconheci que tem, eu tenho que avaliar. Eu tenho que pegar o que é a instrumentação adequada para fazer as avaliações. Então, primeiro é reconhecimento. É ir lá por todo o ambiente de trabalho e reconhecer. Então, começar a mapear, olha, aqui tem ruído, aqui tem tanto, tal. Aí eu passo para o segundo passo, que é avaliar. O que é avaliar? Então, eu vou com instrumentação para saber quanto que tem, tá? Podem ocorrer pelo menos 3 situações diversas, né, durante a realização de um PPRA. A primeira empresa que elaborou o PPRA pela primeira vez, né, então pode ser que a empresa sua está elaborando a primeira vez, então é muito mais completo, né, você tem que fazer o PPRA, você não tem nenhuma informação sobre os anteriores, né, então você vai começar do zero, você vai levantar tudo, vai colocar tudo possível e imaginário dentro do programa. Empresas que já possuem PPRA, porém não foram realizadas as medições dos agentes agressivos. Então, você tem um PPRA na empresa, porém ele não tem avaliação. Ele só tem o reconhecimento. O reconhecimento e na frente o cara coloca qualitativo ou quantitativo, né? Então ele sempre coloca qualitativo, né? E nunca quantitativo, né? Para a gente quantificar esses caras, tá? E o C, instalações que possuem PPRA com medições efetuadas. Então, vou pegar já com medições efetuadas anteriormente e vou fazer um comparativo. Né? Vou fazer um comparativo, vou ver se as medições estão idênticas ou semelhantes ou tal, até para ter o meu comparativo. Então, quando você está numa empresa, você vai pegar o quê? Os últimos PPRAs e vai fazer uma planilha, né, para saber o quê? As avaliações que foram feitas, também para você ter um parâmetro se o quê? Subiu, diminuiu, abaixou, né, reduziu, enfim, né? Subiu ou desceu? Como que tá essas avaliações? Tá acima ou tá abaixo, né? Então, você começa a fazer um gráfico, né? Coloca ruído no setor X. Então, no ano de, você vai estudar os 10 anos. Então, você vai estudar 10 anos. Aí você pega lá, desde 2010. 2010 deu 80, 2011, 81, então, e aí você vai, né? E aí, quando você pega todas as avaliações desse setor, você já tem um parâmetro. Fala, pô, lembra da média, mediana, moda, né, desvio padrão? Então, você já tem esses caras aí. Tendo esses caras, opa, eu vou fazer a minha avaliação agora. E se partindo do pressuposto que todas as avaliações foram perfeitas, então você consegue ter um cenário, você consegue perceber só por essa questão de você compilar todas essas informações e explodir numa planilha, que você vai ver e falar assim, pô, tal tempo teve mais ruído, e aí você consegue às vezes até identificar com manutenção, que naquele período a máquina estava em manutenção, ou a máquina estava precisando ser efetuada uma preventiva, e não foi feito e tal, por isso que teve um aumento, e assim vai, aí você consegue definir, né? E do outro lado pode ser que elas estejam meio instável, né? As medições, então significa que não teve, né? Nem subiu e nem desceu. Opa, então você está estável. Vamos ver as medidas que foram adotadas. A partir das medidas que foram adotadas nessas máquinas, opa, foram quais medidas? E a partir daí, do meu universo agora, que eu sou responsável pela segurança do trabalho, talvez eu consiga adotar mecanismo para quê? Para reduzir, né, para reduzir esses índices, né, esses níveis. Então, eu consigo avaliar a máquina, pedir para manutenção a parte de engraxar, ou fazer uma preventiva sobre engraxar, trocar polia, e por aí vai da máquina ou do ambiente para reduzir o ruído, tá bom? Então, essas são as 3 formas aí que a gente pode encontrar. A empresa que é a primeira vez que você está fazendo PPRA, outro que não fez uma medição e outro que tem medição, tá bom? Aí nós temos aqui o primeiro item, é uma capa, né, no PPRA, né, uma capa, o PPRA tem que ter uma capa. A capa, tá, você faz do jeito que você bem quiser,
não tem critério para fazer. Normalmente, né, esses aqui são os dizeres aí que você pode utilizar. Que deverá ser utilizada uma folha de papel timbrado da empresa que estiver realizando o trabalho, contendo título, programa de prevenção de risco ambiental, nome da empresa onde foi realizado o trabalho, data da sua conclusão, que passará a ser a data do documento base. Bom, então, a data que foi concluído, porque dali vai contar um ano, beleza? Depois nós temos os índices, né? Na outra folha o índice. Então, esse índice deve configurar o quê? Uma folha própria, contendo detalhamento do PPRA e também as respectivas páginas onde se encontram os assuntos. Isso é super importante, tá? Você ter aí o índice. Muitas pessoas, muitos PPRA que eu vejo não tem índice, né? Você tem que ir folheando para saber onde está. E normalmente não é assim. Toda vez que você faz um programa, você faz alguma coisa, né? Um documento que tem várias páginas e tal, é importante você ter o índice, até mesmo para ficar mais fácil da pessoa encontrar. E aí, então, então tem um exemplo aqui, que é o documento base na página 3, né? Aí depois vem a introdução, objetivo, identificação da empresa, atividade da empresa, as características do ambiente de trabalho, a descrição das atividades realizadas, a qualificação dos responsáveis, definição das responsabilidades, integração com a CIP, enfim, você coloca os itens, né, que são pedidos da NR9. Definições, estratégia, metodologia de avaliação, sempre tem que constar isso, tá? Como que você fez? Qual foi a metodologia, estratégia que você fez? Normalmente a gente utiliza NR15, utiliza NHO tal, né? Então, dependendo do que você vai fazer, por isso que quando eu dei ela para vocês de ruído, vibração, calor, tal, eu bati na tecla qual NHO tá, qual NR tá, qual NHO tá, quais são as ISOs, né? Falando lá das vibrações de mãos e braço e corpo inteiro, né? Então, são esses documentos que são a metodologia, lá que está escrita a metodologia. Então, metodologia usada conforme NHOX, NR15, anexo X e papapá, e por aí vai, tá? A estrutura do PPRA, o desenvolvimento do PPRA, a antecipação, reconhecimento e avaliação dos riscos ambientais, né? Aí as técnicas de avaliação, né, quais foram as técnicas que vocês utilizaram, controle dos riscos, o nível de ação. Então, esse nível de ação é sempre abaixo do nível de limite de tolerância. Então, a gente tem que partir do princípio que toda vez que você for avaliar um risco, né, então, primeiro, eu tenho que saber, esse risco, o limite é quanto? O ruído é 85. 85, 85, pô, mas aí eu tenho que ter uma porcentagem segura para ter uma ação. Então, é 50%. Então, pô, tá mais de 50%, aí eu caio para 80%. Então, 80% vai ser minha ação, tá? Então, se eu estou num ruído que ele está em 78, 79, 80, pô, já começa a minha ação. Eu não vou esperar ele chegar no 85. Isso falando do ruído, assim como o calor e outros agentes também, tá? Você tem que sempre colocar um nível de ação, né? A porcentagem que seja, né? A periodicidade, forma de avaliação e a revisão do PPRA, normalmente é 1 ano, e caso tenha tido uma alteração de layout, uma alteração de maquinário, então a gente faz a revisão. Estabelecimento de plano de ação, metas, prioridade e o cronograma, né? A gente tem que colocar um cronograma, então tem algumas coisas erradas, então a gente vai fazer um cronograma de curto prazo, médio prazo e longo prazo, tá? Então você consegue aí definir, né? Ou colocar em datas também, né? O mês que você vai resolver isso. Então, quando a gente faz essa planilha, a gente coloca os problemas, a gente vai colocar todos os meses, e a gente vai colocar proposto, né? O projetado e o realizado. Então, é o P e o R, né? Então, a minha proposta, né? Que seja o meu planejamento que seja feito para X mês, e quando chegar naquele mês, se realmente eu fiz, eu coloco o R embaixo. Então, P de planejado e R de realizado, bom? Aí a gente tem os registros de revisões no desenvolvimento do PPRA, as recomendações gerais, né?
Normalmente, nessas recomendações gerais, onde a gente coloca a necessidade de utilizar EPI, a necessidade de limpar filtros quando tem um equipamento de proteção coletiva, né, e por aí vai. Registro, manutenção e divulgação dos dados, como que deve ser feito isso. Normalmente, a gente apresenta para a CIPA e a CIPA divulga isso, ou coloca em quadros, né, principalmente as avaliações em pontos estratégicos, que a gente fala daqueles quadros à vista, tal, ou quadro de avisos, tá? Planejamento anual, metas e prioridades, exames, né, discussão com plano de... Não consegui... Exame, discussão do plano de conclusão final, deve ser mais ou menos isso aí, que fica uma tarjeta em cima aqui e às vezes não dá para me ler, tá? A parte de bibliografia, data do documento, assinatura do profissional, tá? Essa aqui é a estrutura de um PPRA. Tá? Então, vamos conhecer isso um pouco na prática. Então, documento base, o que é o documento base? Então, o documento base é o PPRA propriamente dito, né? Uma folha de rosto, deve capear, né? Usar como capa, né, o conteúdo do trabalho com o título documento base. Então, tem lá aquelas folhas da capa, né, o índice e tal. E quando a gente vai entrar no PPRA propriamente dito, a gente coloca uma capa, né, dizendo documento base, tá? Então, aí a gente coloca o documento base e aí a gente começa a desenvolver ele aí. Aí a gente coloca a introdução, né? Então, em 29 de dezembro de 94, a portaria número 25 aprovou o texto da NR9, estabelecendo a obrigatoriedade da elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, PPRA. Normalmente a gente coloca essa informação, tá, na introdução. E é para falar o quê? O que é isso, né? Então, você parte do princípio, o que é isso que eu estou fazendo? Não, isso aí é um documento, mas documento com base em quê? Né? Então, a gente coloca que é um documento oficial, né? Tem aí a data que foi criado, a portaria que foi criado e tal. Então, a gente coloca na introdução. O PPRA da empresa, descrito no documento base, que deve conter o quê? Primeiro, os aspectos estruturais do programa, a questão estrutural dele, né, como que ele vai se desenvolver, a estratégia e metodologia de ação, né, só abrindo um parênteses aqui, gente, depois eu vou mandar alguns PPRAs para vocês terem uma ideia, inclusive o PPRA da minha fábrica eu mando também, tá, que eu acho ele super completo, super bacana, então eu mando também para vocês começarem a folhear e entender sobre a estrutura de um PPRA, tá bom? Então eu vou mandar também, beleza? Aí as formas de registro, manutenção e divulgação de dados, porque aqui eu estou dando o quê? Eu estou dando uma ênfase sobre o que deve escrever, tá? E depois a gente vai entrar no PPRA, já ele mais ou menos pronto e tal, desenvolvido. Se a gente tivesse em sala de aula, vocês iam desenvolver isso, tá? Então eu ia passar esses tópicos para vocês, iam dar uma folha, 2 folhas dizendo, né, como que desenvolve o PPRA, ia dar um trabalho para vocês, né, olha, cada um vai fazer em tal, né, fazer um sorteio, um vai fazer numa indústria química, outro numa indústria de construção civil, outro no seu, que tal, e aí vocês iam desenvolver o PPRA, tá bom? E aí depois a gente ia juntar cada PPRA de cada segmento e disponibilizar para vocês, tá bom? Mas como a gente não vai conseguir fazer isso aqui online, a gente eu vou tentar passar o máximo de informações para quando a gente chegar na sala, vocês já estarem capacitados. Talvez a gente consiga em algum momento fazer esse trabalho. Planejamento anual e metas, né, cumpridas e tal, e fazer o cronograma. Beleza, aí a gente entra nos objetivos. Então, o PPRA tem como objetivo a prevenção da saúde e integridade física dos trabalhadores, através do desenvolvimento das seguintes etapas: antecipação, o reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais existentes no local de trabalho, ou nos locais de trabalho. Esse é o objetivo do PPRA, que tem que constar também. O PPRA é uma parte integrante de um conjunto mais amplo de iniciativas da empresa, no campo da preservação da saúde e também da integridade física dos trabalhadores, estando articulado com o disposto nas demais normas regulamentadoras, ou seja, ele não anda sozinho, né? Quando você fala em PPRA, você vai falar, né, de cara da NR6,
né, que fala de equipamento de produção individual, você vai falar da NR15, que são os agentes, né, então, os limites de tolerância e por aí vai. Então, ele está preso a alguma coisa, então, se tiver inflamável lá na NR20, se tiver explosivo 19, e por aí vai, tá? Estando articulado quando exposto nas demais normas regulamentadoras, tem que estar dentro desse universo. Tem ainda o objetivo de atender a obrigatoriedades legais prevista em normas específicas, né? Então, pode ser que tenha alguma questão específica, tá? E aí a gente também tem que inserir essa informação, tá bom? Tipo, sei lá, precisa alguma coisa da vigilância sanitária, alguma coisa assim, a gente também inclui, né? Então, a gente só vai colocar atender também a vigilância sanitária, ou a legislação municipal, ou a legislação federal e por aí vai. O ambiental, sei lá. Apresentação da empresa, né, que é o ponto 6, então deverá ser informado a razão social, CNPJ, o CNAE, atividade principal, grupo, subgrupo, grau de risco, endereço completo, número de empregados, horário de empregados, jornadas diárias e data do levantamento de campo e o responsável pela inspeção. Isso aqui, nessa apresentação da empresa, é super importante, porque é aqui que vai saber de quem é identificado esse PPRA, todas as informações, porque é aqui que tem número de funcionários, horário que trabalha e tal. E isso é uma exigência, tá? Então, se o Ministério do Trabalho chegar na sua empresa e não encontrar essa folha, tá? O seu PPRA não atende à legislação e aí pode ser autuado. As atividades da empresa, que é descrever de forma sucinta as atividades da empresa e como elas ocorrem no estabelecimento, exemplo, escritórios de serviços administrativos, visando atender as necessidades burocráticas da empresa, escritório administrativo de transporte aéreo, dispondo de setores de contabilidade, departamento pessoal, apoio de mercado, marketing, atendimento ao cliente, entre outros, né? A empresa presta serviços de processamento de dados para clientes externos, tá? Então, atividade bem sucinta, quase semelhante ao que está escrito lá no CNAE. As características do ambiente de trabalho, então, fazer a caracterização física do ambiente de trabalho conforme o quadro abaixo. Então, a gente tem que colocar essas características do ambiente da empresa, né? Quais são as características? Pé direito, né? O que é pé direito? Chão, teto, né? Do chão até o teto, a gente fala de pé direito, qualquer altura, né? Então, pé direito é do chão até o teto, quanto que tem de altura, né? O piso é do quê? O piso é de fibrocimento, de cerâmica e por aí vai. As paredes são de alvenaria, as paredes são de gesso, drywall, e o que é? A cobertura é laje, ou ela é telha, ou o que ela é? A iluminação natural, né? Iluminação natural através do que? De janelas grandes e tal. Ventilação natural também, ventilação natural. Tem um espaço para entrar ar, né? Por onde vem e tal. E também a ventilação artificial. A ventilação artificial através de ventiladores, vente-silva, de não sei o que e tal, né? Então, a gente acaba colocando por setor, né? Então, cada ambiente a gente acaba colocando essas informações. A descrição das atividades realizadas no setor de trabalho. Então, desenvolver uma planilha, uma planilha contendo o quê? A relação de todos os setores, as funções, né, dos trabalhadores, a quantidade de empregados e também a descrição da atividade realizada, né? A descrição do local de trabalho, tá? Então, cria-se uma planilha e aí coloca, né? Atividades realizadas, setor de trabalho. Então, a relação de todos os setores, né? Todos os setores da empresa, as funções que tem em cada setor, a quantidade de empregados, aí a gente pode até abrir mais um, que pode colocar como horário, né, de trabalho, tá? Então, mais ou menos isso aqui, ó, o setor, as funções existentes, número de funcionários, descrição da atividade, descrição do local de trabalho. Então, nós temos aí o setor escritório, as funções existentes, nós temos assistente técnico de produção, quantidade de funcionários 1, descrição da atividade responsável pelo serviço administrativo da empresa, descrição do local de trabalho, é uma sala em alvenaria, existência de iluminação natural e artificial e ventilação forçada, né? Tá? Então, ventilação forçada por ventiladores, né?
Plataforma, né, que é outro setor, auxiliar de produção, tem 2 funcionários, execução de atividades operacionais, plataforma suspensa, cobertura em telhado de amianto, existência de iluminação e ventilação natural. Tá? A qualificação dos responsáveis, então informar o nome e o cargo dos responsáveis pelo acompanhamento dos serviços nos diversos setores da empresa, normal a gente colocar. Então, quem está fazendo é você, então, você vai colocar o que você está fazendo e quem está te acompanhando, tá bom? Nome e formação do profissional responsável pela visita de campo, levantamento das informações. Então, é técnico de segurança, engenheiro de segurança, acompanhado com quem? Fulano e qual o cargo dele, tá? Exemplo, responsável pela implementação do PPRA, nome, Luiz Carlos Cândido, assistente da diretoria, responsável pela elaboração do PPRA, Marcelo fulano de tal, né, engenheiro de segurança, tá bom? Essas são as informações na qualificação do responsável. Definição das responsabilidades, né, então, do empregador. A gente sempre tem que colocar para que ele entenda que a responsabilidade, né, é dele, né? Então, a responsabilidade de fazer as coisas funcionarem é dele. Então, a gente coloca do empregador. O empregador é o responsável por estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA como atividade permanente na empresa, tá? Então, é o seguinte, não sou eu, técnico de segurança ou engenheiro de segurança, que tem a responsabilidade de fazer isso, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA. Quem tem é a empresa. Então, nada mais justo do que você, na hora que fizer o documento, mostrar para ele, falar a responsabilidade da empresa, não sou eu. Eu estou aqui para fazer a coisa acontecer, mas se você não me liberar dinheiro e uma condição, uma estrutura para fazer, não vai funcionar mesmo, né? Informar os trabalhadores sobre os riscos ambientais e meios disponíveis de proteção. Isso meio que a gente faz no mapa de risco e nas ordens de serviço, tá bom? A definição das responsabilidades, então, dos trabalhadores, isso também é um item do PPRA. Dos trabalhadores, os trabalhadores têm como responsabilidade colaborar e participar na implementação e execução do PPRA, tá? Eles têm essa responsabilidade, isso é muito importante a gente colocar isso na mesa. Seguir as orientações recebidas dos treinamentos oferecidos dentro do PPRA, e informar ao seu superior hierárquico direto as ocorrências que, a seu julgamento, possam implicar em risco à saúde dos trabalhadores. Então, é importante que quando a gente chega e vai conversar com o funcionário, deixa ele ciente disso, tá? Que ele também é um agente multiplicador da segurança, ele é responsável pela segurança dele, tá? Então, nós da segurança do trabalho somos responsáveis no contexto geral, mas cada um tem que ser responsável pela sua, né? Isso não é um jardim de infância, a gente não está se lidando com criança que não sabe o que faz. Então, se você está no jardim de infância, as crianças não sabem o que faz, então você tem que estar ali segurando a mão, tal. Mas um bando de adultos, né? Então, eles já sabem exatamente o que deve fazer. Então, a gente vai e orienta, e ele tem que ser responsável pela segurança dele. Tá? Então, a gente tenta conscientizar que, primeiro, se ele gosta dele, né, para tentar não se machucar e tal, né? A gente tenta entrar no psicológico do cara para fazer com que ele entenda a importância desse trabalho que a gente está desenvolvendo. As definições das responsabilidades, né? Primeiro, a definição do serviço especializado em engenharia de segurança e medição, é lógico, compete a nós, né? Essa responsabilidade de informar, essa responsabilidade de treinar, tá? Então, essa parte burocrática da coisa é nossa. Então, assessorar as unidades do estabelecimento na efetiva implantação do PPRA e em todos os demais assuntos relacionados com a engenharia de segurança do trabalho, medicina do trabalho, com a finalidade do quê? De promover a saúde e também proteger a integridade física dos funcionários, isso que é importante, né? Realizar anualmente, junto com a administração do estabelecimento e com, né, a CIPA, né, em alguns casos tem CIPA ou tal, né, a reavaliação do PPRA. Então, ele tem que ser revisto, né, uma vez por ano. E aí a gente tenta fazer o quê?
conversar com todo mundo, até para ver se passou algum risco despercebido na vez passada, ou se surgiu alguma coisa nova. Normalmente, a gente da Segurança do Trabalho, a gente tem muito contato com compras, tá? E aí a gente pede para compras que todo produto que ele vai comprar, todo produto, principalmente produto químico, antes da compra, tá? Ele mandar para a gente a FISP, né? Que é a ficha de segurança do equipamento, do produto. Ele manda para a gente a ficha de segurança, a gente vai avaliar a ficha de segurança, né? Em questão de saber se para utilizar aquele produto tem que utilizar luva, tem que utilizar máscara, tem que utilizar óculos, tem que utilizar o quê, né? E a partir daí que a gente sabe o que vai ser utilizado, a gente já começa a ver se é um produto inflamável, se é um produto que ele tem uma reação química com outros produtos, né? Então isso é muito importante. E do outro lado a gente manda para o médico também, falou, doutor, vocês querem comprar esse produto aqui, eu fiz as minhas avaliações, agora que eu quero que faça a sua. E aí ele pode falar assim, para esse produto aqui, o seguinte, gente, a composição dele fala em chileno, em toluene, por aí vai. Então, eu vou pedir um monte de exames complementares. Opa, então peraí, vamos avaliar direitinho. Será que não existe no mercado um outro produto semelhante, que ele seja menos agressivo do que esse? Vamos buscar, vamos procurar, vamos. Então, você começa a pesquisar, eu não, né? O departamento de compras, para trazer um produto menos agressivo, tá bom? Isso é super importante também. A integração com a CIPA, né, os empregados terão a participação efetiva no programa através de seus representantes da CIPA que estiverem em gestão, dando sugestões e informações à administração sobre as condições que julgarem necessário. O documento base, suas alterações e também as complementações deverão ser apresentados e discutidos na CIPA, quando existente na empresa, de acordo com a NR5, sendo uma cópia anexa ao livro de ata, né, da CIPA. Então, a gente tem que colocar lá a parte de integração, né, esse item 12 aqui, que a gente fala integração com a CIPA, o SESMIT se integra com a CIPA a partir das reuniões, é a responsabilidade do SESMIT apresentar para a CIPA o seu programa de prevenção de risco ambiental para ser discutido e papapá. Então, isso também tem que constar, porque o que acontece? Muitas vezes, e está lá na NR, aí o fiscal do Ministério do Trabalho vem e fala assim, vocês apresentaram o PPRA para a CIPA? Apresentamos, então evidencia para mim. Aí você tem que ir lá, pegar a ata do dia, né, e mostrar para o perito, né, para o fiscal do trabalho, que naquele dia, naquela ata, vocês discutiram o PPRA, então tem que estar constando em ata, né, e uma cópia do PPRA, o que a norma fala, né, uma cópia do PPRA, lá normalmente a gente não deixa uma cópia, tá, porque às vezes o PPRA é muito grosso, muita coisa, então toma muito espaço, então a gente só discute isso na CIPA, então tem uma discussão fervorosa, né, com a CIPA e depois registrado, então todo mundo teve conhecimento e tal, do material físico e tal, e aí pronto, beleza? Isso é importante também. As definições, né? Aí entre as definições, no 13, que são a higiene ocupacional. Então, primeiro, a definição da higiene ocupacional, que é a ciência e a arte dedicada à prevenção, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos existentes ou originados no local de trabalho, os quais podem prejudicar a saúde e o bem-estar das pessoas no trabalho, enquanto considera os possíveis impactos sobre o meio ambiente em geral. Tá? Isso é uma definição que também a gente tem que colocar. Ou seja, normalmente você vai encontrar alguns PPR que os camaradas começam só a passar as páginas, né? Aí, que vai lá, né, no documento base, mesmo onde tem os levantamentos. E falando isso aqui é só para encher linguiça, né? Então, a galera, acho que vocês já ouviram, se não ouviram, vocês vão ouvir muito, isso é só para encher linguiça, vamos lá logo no levantamento, o que me interessa é aquilo, tá? Realmente, o que interessa é aquilo. Porém, a norma diz que você tem que ter todos essas passagens, você tem que ter todos esses itens, então não sou eu que estou inventando, está escrito lá, você tem que cumprir, simples assim. Talvez esses PPRS que vocês até já viram, até tem, mas os caras passam só chegar na folha que interessa, tá bom?
Aí tem a definição de também riscos ambientais. O que são riscos ambientais? Prefeito da NR9, item 915, para tratar do PPRA, são considerados riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos, que em função da sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição forem capazes de causar dano à saúde de quem? Do trabalhador. Tá? Então, essa é uma definição dos riscos ambientais. A definição dos agentes físicos, aí começa a colocar as definições dos agentes físico, químico, biológico. Então, os agentes físicos são as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores. Então, devem ser considerados durante a avaliação os agentes físicos que se apresentam na seguinte forma de energia, como ruído, vibração, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, não ionizantes, infrassom, ultrassom e por aí vai, tá? Então, essa é a definição dos agentes, tem que estar escrito dessa forma. Os agentes químicos também é escrito dessa forma. Agentes químicos, dentro de definições, são substâncias compostas ou produtos que possam penetrar no organismo pelas vias respiratórias ou pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato através até mesmo da pele, ou ser absorvido pelo organismo, né, por ingestão, conforme abaixo. Poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores e por aí vai. Tá? Essas são as definições dos agentes químicos. E a gente vai por último, que são as definições dos agentes biológicos. Então, são os seguintes, os agentes biológicos que se apresentam nas formas de micro-organismos e parasitas infeccioso, vivos e suas toxinas, né, tais como bactérias, fungos, bacilas, parasitos, protozoários, vírus, entre outros, né? Então, são agentes infecciosos, bom? Aí, a estratégia e a metodologia de ação, né? Essa estratégia e metodologia diz que a estratégia e respectiva forma de atuação deverão ser desenvolvidas por meio de reuniões e planejamento, confrontação de relatos e também dos dados da avaliação ambiental. É lógico, né? A gente sempre tem que ter essas reuniões de planejamento, como que a gente vai fazer dentro do SESMIT, ou se não tiver o SESMIT completo, tiver só uma pessoa que faça parte desse serviço, o técnico, ele vai discutir com a empresa, né, como que ele vai desenvolver isso, como que ele vai planejar e por aí vai. As metodologias de avaliação dos agentes ambientais, quando necessárias, deverão ser utilizadas as normas da Fundacentro, entendeu? E também da BNT, é lógico, a gente sempre tem que respeitar, né, os padrões, né, a gente não pode fazer do jeito que a gente quer, então tem a ZNHO e tem também a BNT, né, a forma correta de desenvolver tudo isso. A priorização de avaliações quantitativas para os contaminantes atmosféricos e agentes físicos do ponto de vista do PPRA podem ser definidas conforme a tabela anexa, partindo-se sempre do nível de grau de riscos identificado para a definição de prioridade das avaliações quantitativas a serem realizadas. Então, nessa estratégia de metodologia, como que ela é feita, né? Então, a gente tem que colocar também as tabelas, né, de limite de tolerância. A estrutura do PPRA. O PPRA descrito no documento base deve conter os aspectos estruturais do programa, tais como planejamento anual, com o estabelecimento das metas a serem cumpridas e com os prazos para sua implantação. Então, quando você pega um PPRA, tá, o fiscal ele pega um PPRA que detectou que vocês viram, né, foi visto uma irregularidade e vocês se programaram, então está lá na programação para realizar aquele negócio. Então, isso já dá até um certo alívio para o auditor, dizendo, pô, essa empresa ela é responsável, né? Então, o cara detectou e ele está dizendo aqui que ele vai resolver isso aqui em tal período, porque tem um monte de outros problemas que ele também está resolvendo, tá? A estratégia e a metodologia de ação, como que vai ser feito isso, a forma de registro. Então, todos esses registros serão feitos a partir de planilhas, não sei das quantas, e tal, ou as planilhas anexas mesmo aqui no próprio programa, e por aí vai. A manutenção e divulgação dos dados, como que você vai fazer a manutenção e divulgação desses dados? Então, a manutenção e divulgação dos dados, né? Primeiro, a manutenção desses dados
toda vez que tiver uma alteração de layout, uma alteração de maquinário, tal, deverá ser feito novamente as avaliações, né? E se os dados forem diferentes, né, dos dados já coletados, devem ser informados também. A periodicidade, né, e a forma de avaliação e seu desenvolvimento. Tudo isso na estrutura, que também deve ser escrito. Aí entra no desenvolvimento. Esse, o item 16, que o PPRA foi elaborado com base no desenvolvimento das etapas de um programa de higiene ocupacional, que consiste em, primeiro, antecipação, reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos, amplitude e complexidade do programa, que dependerá do quê? Da identificação dos riscos. Então, a amplitude e a complexidade do programa, é lógico que vai ser a partir da onde? Da identificação dos problemas. Então, eu tenho problema, no momento que eu detectei o problema, eu vi o problema, senti o problema, aí que eu vou ver tanto a amplitude desse problema e também a complexidade desse problema. E é evidente que lá no final, quando eu for fazer o meu cronograma tal, de ações, esse que for uma amplitude maior e uma complexidade maior, ou às vezes uma complexidade menor, mas uma amplitude maior, eu possa resolver ele imediato, tá bom? Então, tem aqui encontrados na fase da antecipação ou do reconhecimento, caso não sejam identificados riscos ambientais, o PPRA se resumirá à fase de antecipação e o registro e divulgação dos dados. Então, um exemplo, foi lá e não levantou nada. Ah, pessoal, mas pode eu chegar num lugar e não levantar nada? Pode. Pode, tá? Normalmente sempre vai ter alguma coisinha, mas partindo do princípio físico, químico e biológico, tá? Às vezes você não encontra, você vai no ergonômico e no acidentes, aí a gente acaba colocando lá. Então, a gente acaba colocando como acidente risco de explosão, risco de choque elétrico, então a gente entra com esses caras aí, tá? Ergonômico, postura inadequada, assento totalmente desregulado e por aí vai. Então, a gente acaba colocando isso, porque é um ambiente que não tem ruído, é um ambiente que não tem radiação, não tem calor, não tem nada. É um ambiente que não tem produto químico. Entendeu? Então, né, sei lá, existem lugares que não tem nada disso. Ah, biológico, pô, mas todo lugar tem um banheiro, né? Mas se o banheiro ele for realmente higienizado tal, o risco biológico ele quase que some. Certo que hoje nós estamos numa pandemia e com certeza um monte de gente que está fazendo PPRA está colocando vírus. Né? Então, com certeza, porque é uma coisa da moda. Então, o PPRA, com certeza, que vai estar fazendo esses dias aqui, a galera está colocando em riscos biológicos vírus. E aí, né, vírus, Covid-19, entendeu? Propagação no ar, aí coloca lá, né, as ações. Então, utiliza máscara, o tipo de máscara, pode até definir o tipo de máscara, né? Mas o pessoal tem que tomar cuidado, porque quando você define o tipo de máscara para essa situação e chegar um fiscal, ele vai querer cobrar aquela máscara dentro da empresa. Se não é você que está dando, então, utilização de máscara de pano, com 2 camadas, né? Que tal, álcool em gel, né, álcool em gel, e aí você escreve, que a maioria dos PPRs que estão sendo feitos agora, a galera está escrevendo isso aí, tá bom? Então, isso é importante também. Antecipação. Essa etapa envolve o quê? Quando a gente fala em antecipação, né? Análise de novos projetos, instalações, produtos, métodos ou processos de trabalho ou modificação das já existentes. Então, essa antecipação. Né? Eu vou lá nas instalações e vou ver o que tem, se vai ter alguma alteração também, né? Às vezes vai ter, como fala aqui, análise de novos projetos, então a gente consegue pegar as falhas na planta, né? Métodos ou processos de trabalho ou modificação das já existentes. Às vezes teve modificação, também já é nesse campo. O objetivo é a identificação dos riscos potenciais e a introdução das medidas de controle necessárias, antecipando a exposição de riscos ambientais. Então, o objetivo disso é exatamente isso, é a gente conhecer
né? Primeiro, nos novos projetos, conhecer o que? Nas novas instalações ou em novos produtos, tal, os riscos que, porventura, irão acontecer, tá? Então, a gente só escreve isso, antecipação. Na etapa envolve tal. O objetivo é o quê? É identificar e tal, pronto. Do jeito que está aí. No reconhecimento, essa etapa já envolve a identificação e a explicitação, né, dos riscos existentes no ambiente de trabalho. Então, essas informações necessárias nessa etapa são, primeiro, a determinação e localização das possíveis fontes geradoras, então, onde a gente tenta identificar essas fontes geradoras, né? Só que nessa parte, a parte teórica, só a parte escrita, a gente vai identificar no documento base, tá? Que lá que a gente vai colocar. Então, tem aqui... Mudou aqui? Eu não mudei? Mudou. Vamos ver. Aqui, antecipação. Reconhecimento, deu uma piscada aqui. Então, trajetórias e meio de propagação. Lembra que eu estou cansado de falar, né? Para vocês. Né? Cansado de falar primeiro. Opa! Tem alguém mexendo aí? Não. Tem alguém mexendo no mouse? Para. Tá? Então, fala a determinação e localização dos possíveis fonte, né? Então, fonte, trajetória, né? Então, quando se fala na trajetória, identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos. Às vezes, tudo isso aqui, gente, até no PPRA que tem na minha empresa, eles fizeram uma planilha, né? E eles colocam tudo, essas informações. Então, de vez de colocar reconhecimento, ele coloca lá um campo, na planilha já coloca uma informação. Então, isso é bem legal, tá? Obtenção dos dados existentes da empresa, indicativos de possíveis comprometimentos da saúde, decorrentes do trabalho e possíveis danos, tá? Então, isso é no reconhecimento. Aí a gente fala que a descrição das medidas de controle já existente na empresa e das possíveis alterações para aumentar a sua eficiência na redução e eliminação dos riscos ambientais e informações obtidas nos seguintes documentos, né? Mapa de risco ambiental, levantamento de riscos no posto de trabalho e análise preliminar de risco, tá? Então, como que eu estou falando, como que vai ser feito o reconhecimento? Então, através de mapas de riscos ambientais, esse mapa de risco não é somente aquele mapinha com bolotinhas e tal, mas um mapa mesmo de pesquisa e tal, né? Vou mapear minha empresa apontando todos os problemas que tem, pode ser um mapa mesmo, você pega a sua... como se fosse um mapa de risco, mas para a gente de segurança do trabalho, você pega a planta baixa da empresa e começa a colocar os problemas ali, então você consegue visualizar, você consegue ver para onde está ramificando ruído e tal, se você tomou uma medida naquele campo, vai afetar o outro, não vai e tal, então você consegue ter essas informações até um pouco mais fácil, tá? Anota, né? Lá na NR9, no item 9121, quando não forem identificados riscos ambientais na fase da antecipação ou reconhecimento descrita do 932 e 933, o PPR poderá resumir-se às etapas previstas na linha A, antecipação e reconhecimento de risco, e F, né? Registro e divulgação dos dados do subitem 93, alguma coisa, não estou vendo, 931. Então, eu vou fazer meu mapa de risco e eu vou escrever isso aí, entendeu? Eu vou escrever. Só que não tem risco, não tem nada. Milton, me dá um exemplo de um negócio que não tem nada. Vamos pensar alguma coisa que não tem nada. Vamos supor uma loja. Né? Então, uma loja de shopping. Tá? Vamos pensar numa loja de shopping. Não tem risco físico, não tem ruído, não tem radiação, não tem vibração. Químico, não tem produto químico, só tem aquelas roupas ali, né, já vem dobrada. Biológico, banheiro, não, mas o banheiro, talvez a maioria utilize o banheiro do shopping, está limpo. Acabou. Então não tem riscos. E agora? Tem risco ergonômico, a postura inadequada, ficou o dia inteiro em pé. Risco de acidentes, que pode ter choque elétrico, né? Mas se for mexer em alguma coisa elétrica, né? Talvez mexer em computador. Então, isso aí entra,
né? Vai entrar com riscos ergonômicos, né, postura inadequada, ficar muito tempo em pé e tal, ou os riscos de acidente, que é a explosão e por aí vai. Mas os riscos físicos, químicos e biológicos você não vai encontrar. Então, você vai escrever tudo isso, né, que nós falamos, tal, no documento base, riscos físicos. Não tem nada. Risco químico também não tem nada. Risco biológico também não tem nada. Risco de acidentes, explosões. Risco de o choque elétrico, risco de ergonômico, postura inadequada. Entendeu? Então, não tem como. Não tem. Tá? Então, um exemplo. A planilha de reconhecimento. O ruído. Qual que é a causa geradora? Motores do caminhão, trânsito de veículos e tal. Qual o tipo de exposição? É contínua. O cara ouve, fica exposto a esse negócio o dia inteiro. Quem que são os trabalhadores? Auxiliar de produção. O outro, óleos básicos. Da onde, né? Qual que é a fonte geradora? Na medição de nível de temperatura dos tanques. Então, o cara está exposto. Tipo de exposição intermitente, né? Toda hora ele vai e volta, né? Não é toda hora que o cara vai fazer isso. Quem que é auxiliar de produção? Tá? Então, mais ou menos isso, você consegue identificar com uma certa facilidade. Aí vem a avaliação dos riscos, né? Então, que envolve o quê? O monitoramento dos riscos ambientais, né? Visando o quê? Determinação das intensidades dos agentes físicos, a concentração dos agentes químicos, visando o quê? O dimensionamento da exposição dos trabalhadores, a avaliação quantitativa, que deverá ser realizada sempre que necessário para comprovar o controle da exposição e também da inexistência dos riscos identificados na etapa do reconhecimento, e também dimensionar o quê? A exposição dos trabalhadores e subsidiar, né, o equacionamento das medidas de controle, tá? Isso está na avaliação, né, de risco. A avaliação deverá ser considerada das seguintes atividades. Primeiro, definir e planejar a estratégia de quantificação dos riscos, né, baseado nos dados de informações coletadas na etapa anterior. Essa avaliação, eu não fiz o reconhecimento, agora estou avaliando. Então, como que eu vou avaliar? Eu reconheci, tem, agora como que eu avalio? Eu avalio dessa forma, né? Vou medir, vou fazer a avaliação e por aí vai, né? Saber exatamente quanto que tem, né, daquilo. Então, vou avaliar aquele risco, vou pegar aquele risco e vou fazer a medição dele, vou saber exatamente tudo que é sobre ele, tá? Quantificar a concentração, a intensidade, né, através de equipamento ou instrumento compatível. Verificar se os valores encontrados estão em conformidade com os limites de tolerância, né? E verificar as medidas de controle, beleza? Tá? Então, gente, eu paro aqui hoje no slide 41, beleza? Que eu vou tentar fazer em média 1 hora só de aula, tá? Para não estressar vocês também. Então, a média é 1 hora. Bateu 1 hora aqui que eu estou vendo no reloginho, já paro, beleza? Alguém tem alguma pergunta sobre PPRA até agora? Ô, professor. Sim. De quanto em quanto tempo é feito o PPRA na empresa? Uma vez por ano, ou quando tiver alterações, né? Então, teve um tipo de alteração, sei lá, é uma vez por ano, é anual. Tá? Você chega e fala assim, mas teve uma alteração no layout, teve alteração em alguma coisa, aí você faz os adendos, né? Então, você faz uma revisão no PPRA. Entendeu? Ele tem a validade de 1 ano, e nesse período teve alguma alteração? Teve. Você faz as alterações, mas deixa ele nesse período de validade. Tá? Então, vamos supor, tá? Da empresa, eu adotei para fazer no dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. Tá aqui. Entendeu? Fechou o PPRA, teve mudança em máquina, teve alteração de ruído. Aí eu faço a alteração. Coloco um adendo, né? Em tal mês teve alteração, tal, e ele continua valendo em dezembro. Dezembro, tal, janeiro já começa a valer o outro. E aí ele já vai estar com essa alteração. E ele é novo. Entendeu? Entendi. Uma vez por ano tem que fazer, tá? Quem mais? Tá bom. Obrigada. Ó, meu. Oi.
fazer uma pergunta. Pode Quando fazer. é que você vai mostrar esses do PPRA para a gente? Você vai mandar para o grupo? Mandar via e-mail. Mandar, vocês vão Deixa eu fazer a ver. pergunta. Pode falar. Pode engolir, meu filho. Não, eu faço 2 em 1 aqui, eu não jantei, eu tô briscando aqui. Vai falando aí. Nada de Então, especial. E o PPRA, em quantos dias faz? É o quê? Em uma semana? Como que é? Depende da sua empresa, tá? Depende porque se você vai ter que fazer. Se você tem um monte de avaliações, está demorado, porque se vamos supor, você tem uma avaliação química, tá? Uma avaliação química, brincando, é quase um mês, porque o cara vai fazer, vai mandar para o laboratório vai te dar a resposta em 15 dias, aí ele vai formular o relatório para mandar para você para inserir no PPR, então dá quase um mês, só os químicos. O de ruído e vibração, ele é instantâneo, aí você já tem. Vibração, aí você tem que baixar no computador e puxar, também é rápido. Entendeu? Entendi. É mais os químicos só que demora mais. Professor. Tá. Então não tem... Aí, que nem nesse caso, lembrando que se precisa de avaliação química, você tem que e você sabe que a análise é demorada, você tem que estar atento ao prazo de vencimento desse programa, né? Para quando quando ele vencer, você já está com esses dados em mãos e com o documento atualizado. Então, você tem uma ideia. Você tem uma ideia. O meu começa a valer 1º de janeiro. Eu começo a fazer em outubro. Ou seja, 2 meses antes. Então, 2 meses já faço tudo. Aí já vem um cara para fazer avaliação química, fazer todas as avaliações químicas, aí outro cara já vem com a instrumentação para fazer os físicos, eles fazem tudo, tal, depois me mandam os laudos e pronto, insere no PPR e acabou. Entendeu? Aí eles mandam, se por acaso tiver demora, eles mandam, outubro, manda quase em novembro, né? Sei lá, aí novembro, aí começa a colocar as informações, ver se tem alteração de funcionário, vai até no final de novembro. Dezembro é quase que morto, então já começa valendo de janeiro, já está tudo certinho. Porque você tem que mandar também para o departamento médico, né? O departamento médico, ele normalmente, o PCMSO, ele não começa a funcionar junto com o PPRA, tá? Eu não sei se você, como no meu caso, eu entrego para ele quase um mês antes, em dezembro, e aí, com essas informações, tá? Ele também consegue quase próximo da minha data. Então, começa o dia 1º, às vezes até dia 1º também já me entrega o PCMSO, né? Então, os dois já começam a dar junto, entendeu? Mas tem que ser com antecedência, né? Não tem jeito. Toda vez, você não vai esperar vencer para fazer um PPRA, você sempre antes, tá bom? Não, sim, porque lá na consultoria era exatamente assim, as empresas que tinham risco químico, a gente começava a fazer as tratativas da renovação com 3 meses. E as que não tinha, a gente começava com 2, que seria só ruído, essas coisas que o engenheiro já pegava o resultado instantâneo, né? Porque fica mais fácil. E é o seguinte, você tem que aprender, gente, a gente sempre fazer as coisas com antecedência. Então, quando você faz a coisa com antecedência, o risco de você errar, ele é menor. Por quê? Você vai fazer, né, o trabalho, você vai reler o trabalho. Sim. Sabe, você vai exaustivamente ler. Por isso que tem um ditado que fala assim, se você estiver nervoso, não responda um e-mail. Entendeu? Não responda. E lá também eles tinham, por hábito, né, assim, também para ter uma qualidade maior, mesmo os engenheiros elaborando esses laudos, ele passava por um coordenador técnico para revisar, para não ter problema com o cliente, para garantir a qualidade, né? Isso é muito importante, gente. Não fica com vergonha de passar para o amigo ler. E assim, o coordenador técnico me chamou várias vezes para me mostrar erros gravíssimos, bobos, sabe? Erro de português. Às vezes é Ctrl-C, Ctrl-V. Às vezes o camarada, não peguei aqui um montão de trabalho de vocês, né, eu digo alunos, que o camarada ele Ctrl-C, Ctrl-V e joga e está tudo errado.
Aí ele falou, se o cliente tá com um documento desse, imagina, e ele é auditado alguma coisa, imagina a vergonha, tá o nome da nossa consultoria lá. Pega mal. É importante, por isso que o PPRA, eu peguei um monte de erro. Quando eu vi o PPRA lá, que é uma empresa que faz, né, eles mandam as informações, eu pego com outras empresas e mando para eles, acabam confeccionando, que é mesmo do departamento médico da empresa. Aí ele manda, eu confiro tudo. Nossa, mas direto, eu só vou riscando com o lápis. Então, errado, né? E volta, refaz. Aí o cara refaz, volta, eu leio de novo. Tá errado. Entendeu? E paciência, os caras vão fazer quantas vezes for necessário. Não, paciência, entendeu? Por isso que a gente fala assim, puta de uma falta de atenção. Se você está sozinho, então o que eu recomendo? Você faz num dia, deixa, no outro dia você lê de novo. Isso eu acho que vocês já fizeram, né? Gente, você encontra erros, você melhora a escrita. Então você faz uma correspondência hoje, aí deixa lá. Aí amanhã você lê de novo. Aí você vai ver, você vai ter contra a cabeça, aí você vai mudar, você vai conseguir enxergar os erros, né, que você porventura cometeu. Tá? E aí, se você ainda não está bem, aí fez alterações, deixa para outro dia, ou coisa assim, passa para alguém verificar, né? Normalmente, quando a gente tem um SESMIT completo, um faz, passa para o outro corrige e vai para o chefe. Então, quando for para o chefe, já tem que estar meio que redondo. Mas mesmo assim, às vezes o chefe pega erro, entendeu? Então, tem que tomar cuidado, beleza? Isso que você falou de não ter vergonha, de pedir ajuda. Lá eu vi várias vezes um engenheiro pedindo para o outro revisar, o médico do trabalho pedindo opinião para o outro. Gente, o mundo corporativo é isso. Isso era muito legal. Eu com os meninos, né, a gente, como estou bastante tempo na área, muito mais tempo na área e tal, os meninos direto pedindo coisa para mim, você tem tal coisa, amigo meu, não sabe, mas já tem um menino que está pedindo para mim, né, ex-aluno, professor, eu tenho que dar um treinamento amanhã, eu acho que é semana que vem, sobre NR35 e NR33, que é trabalho em altura e espaço confinado, só pode me arrumar alguma coisa, pelo amor de Deus? Tá bom, vou arrumar. Entendeu? Então, o cara refaz lá e faz o trabalho dele. É assim, gente, é uma coisa que eu aprendi e eu prego. Você sempre tem que ajudar. E mesmo se eu passar todo o material que eu tenho, todo, e passar tudo que eu sei, tá? Vocês, ou a pessoa nunca vai ser igual a mim, ou ninguém vai ser igual a ninguém, porque a experiência, ela é acima de tudo. Então, não tenha vergonha de falar assim, amigo, olha para mim, corrige para mim. E às vezes o camarada vai corrigir, e aí você vai pegar uma pessoa que é bem rígida e falar, isso está errado, essa concordância está errada e tal, tá. E muda a sua frase. Aí às vezes você fica nervoso, fala, nossa, o cara me chamou de burro. Mas não tem problema, eu vou refazer, vou fazer certo, acabou. Não tem isso aí não, gente. Desencana com isso. Desencana, faça. Quantos aqui, o pessoal me manda currículo, pessoal, dá uma olhada no meu currículo, vê se tá bom. Eu acho um monte, aí eu vou, olho, melhora isso, arruma, tá feio isso aqui, hein? Arruma aqui, tal. Manda relatório para mim, será que tá certo? Não, tá errado, você não escreveu nada. O cara escreve um relatório de uma página, mas não escreveu o que aconteceu. Então, não resolveu nada. Beleza? Fala, Roderico. O Roderico está levantando a mão aí para falar. Fala, Roderico. Aí. Não quis falar aquela hora e foi embora, ficou magoado. Mais alguém quer falar? Mais alguém? Ninguém quer falar mais nada? Perguntas? Então tá bom, não tendo pergunta nem dúvidas, eu encerro a gravação deste assunto.